Quando a sociedade como um todo reclama da censura, é que já está bem complicado e a coisa está muito feia. A gente tem a sensação de Venezuela, de Maduro, e que não vai parar, não tem como parar, né? É impossível parar. Pelo menos essa é a sensação que a gente tem. Mas tá bem complicado. É assim, o ex-ministro reclamando, o Big Mac do Prerrogativas falando também. Bem, a reportagem está bem completa com todas as informações e os órgãos aí, a Brage, que é a Associação de Jornalistas, a Folha de São Paulo, e ali tem a bandeira, tem o povo, né? Que é quem mais está sofrendo é o povo. O povo não aguenta mais, né? A gente não aguenta mais isso. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Censura do ministro à Folha é nociva e não combina com o Estado de Direito, diz Marco Aurélio. Ontem teve editorial do Estadão, né, em nome do CNPJ. Agora é o ex-ministro chamando de censura. Marco Aurélio Melo recebeu com críticas a decisão do ministro, que proibiu Felipe Martins da entrevista à Folha. O entrave à liberdade dos meios de informação e comunicação é pernicioso, não se coadunando com o Estado de Direito. E as críticas vão se avolumando todo santo dia. Aí a Abrage, até a Abrage publicou uma nota oficial. A Abrage questiona a proibição de entrevista de investigado à Folha de São Paulo. A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, veio com extrema preocupação a decisão do ministro da Corte Suprema de proibir a entrevista de Felipe Martins à Folha de São Paulo. Ainda que exista uma investigação em andamento, a negativa a essa entrevista acaba por prejudicar o conjunto da sociedade, que poderia entender melhor o que se passou no turbulento período pós-eleitoral, em que o bolsonarismo é acusado de urdir um golpe de Estado e de promover situações de confronto com as autoridades vigentes e de destruição do patrimônio nacional. Desse modo, a Abrage entende que a entrevista deveria ser autorizada e espera que a Corte e o próprio ministro possam rever essa decisão. 28 de agosto de 24. Para por aí? Não. IDDD entrou em campo. Eu fiquei muito surpreso. O IDDD é basicamente um braço do PT, Instituto de Direito de Defesa do Direito de Defesa, fundado pelo Márcio Tomás Bastos. Quem estava lá desde o início era o Augusto de Arruda Botelho, que chegou até a comandar. O Augusto de Arruda Botelho é o pupilo do Márcio Tomás Bastos. E muita gente aí do IDDD faz parte do Prerrogativas. E o coordenador, o chefão do Prerrogativas está nessa nota. Veto do ministro na entrevista da Folha é censura prévia. Meu Deus. Até um dos braços do PT está falando isso. O clima no Brasil tá demais, viu? Mas enfim, a decisão do ministro proibir Felipe Martins de conceder entrevista à Folha constitui censura prévia absolutamente incompatível com a Constituição Federal, afirma Marina Dias, diretora executiva do IDDD. Aspas para a advogada. A gravidade do crime pela qual um réu está sendo processado criminalmente não justifica, em hipótese alguma, medidas que flexibilizem as garantias individuais, colocando em risco princípios basilares do Estado democrático de direito, como, aliás, ao cautelar de proibição de comunicação de investigados que viola o direito de defesa. E só antes de continuar, toda vez que a gente tem dois casos similares, a imprensa sempre faz questão de falar que não é igual, é diferente. Vamos pegar o exemplo, o caso do relógio, né? O caso do relógio de Lula é do bem, o de Bolsonaro é do mal. É um exemplo recente que acho que todo mundo concorda. Essa matéria vai falar sobre a negação da entrevista do Lula e a negação da entrevista do Felipe Martins. É surpreendente. Eu nunca imaginaria que na Folha de São Paulo eu tenha uma nota assim em pleno 2024. Mas a gente vai chegar lá. A Dias também afirma considerar um escândalo o alargamento da interpretação dada pelo ministro de que a entrevista poderia configurar uma forma de comunicação entre investigados. A Folha
ao realizar a entrevista, está no cumprimento de seu dever e direito de informar, com respaldo no inegável interesse público. É lamentável o argumento de que o jornal irá cumprir o papel de ser pombo-correio entre investigados. A meu ver, tal decisão ainda coloca em dúvida a seriedade do trabalho jornalístico de um veículo de notório reconhecimento de mais de um século de história. Coordenador do grupo Prerrogativas. Nem o Prerrogativas tancou. Marco Aurélio de Carvalho, Big Mac, afirma que, aspas, qualquer decisão que possa, de alguma forma, comprometer a liberdade de manifestação e de imprensa, que são valores fundamentais de uma democracia, geram preocupação. Embora o ministro tenha justificado que, na compreensão dele, que a gente respeita, qualquer manifestação do investigado pode prejudicar a investigação. Segundo o Big Mac, a decisão levanta a preocupação no campo democrático, porque as regras democráticas têm que valer para Chico e para Francisco. Não interessa se há ligação com bolsonarismo ou lulismo. Coerência é um valor do qual não abrimos mão. Mas como é essa história? Não é possível. Ele ainda fez um embora, né? Mandou mas mesmo com o Mas, o cara tá falando, rapaz, velho. Não importa se é bolsonarismo ou lulismo, né? Temos que ser coerentes. O clima tá mudando, viu, gente? Eu realmente tá começando a pintar um pouquinho de esperança em meu coração, mas eu não quero deixar me levar. Professor da FGV Direito de São Paulo e um dos coordenadores do grupo Supremo em Pauta, Rubens Gleiser, diferencia a decisão do ministro da que foi proferida pelo ministro do Supremo Luiz Fux em 2018, quando proibiu a entrevista de Lula, então preso à Folha. Se fosse em condições normais de temperatura e pressão, o que é que seria dito? A censura ao Felipe Martins é justa. A do Lula não. A do Lula não pode. É tipo o relógio. O do Lula é do bem, de Bolsonaro é do mal. Veja com seus próprios olhos, né? Porque senão fica até difícil de acreditar. Para Gleiser, ainda que os fundamentos da decisão de Fux fossem frágeis, eles eram claros. Na ocasião, o ministro argumentou que a entrevista poderia influenciar as eleições presidenciais. No caso atual, a alegação é mais genérica, pois apenas afirma que a entrevista poderia gerar comunicação entre investigados e atrapalhar a investigação. Essa decisão faz uma interpretação mais abrangente dessa cautelar de comunicação para abranger a entrevista, mas sem dar nenhuma especificação ou indícios de como esse alargamento está justificado. Qual é o tipo de prejuízo ou que indício que nós temos de prejuízo que isso pode ter para a investigação concretamente? Eu não estou acreditando. Pela primeira vez na história que eu estou lendo algo que tem duas situações similares, que o Lula tá errado e a turma direita tá certa. É isso aí. A Folha tá bolsonarizando, viu? Né? É o que os petistas estão dizendo. O professor diz que na medida que decisões do tipo geram jurisprudência não somente para casos futuros da própria corte, mas também para todas as outras instâncias judiciais. Seria importante ter mais clareza sobre quando você pode realizar essa dupla restrição tanto do direito do investigado e do réu de se manifestar e da imprensa de procurar e querer propalar a narrativa dessa pessoa que está sob investigação respondendo à ação penal.